Vamos começar a mensagem de hoje falando aquilo que havíamos começado ontem e daremos prosseguimento à palavra de Deus no dia de hoje. Ontem comecei falando a vocês sobre ser nomeado para dar frutos, ou seja, Deus nos fez para dar frutos. Deus quer que o irmão seja bênção. Deus quer que o irmão seja cabeça e não cauda. Deus quer que o irmão desenvolva. Deus quer que o irmão cresça. Como então fazer isso? Como ser nomeado para dar fruto? Bem, o texto base que eu utilizei ontem com vocês encontra-se em João, capítulo 15, versículo 16, que começa dizendo o seguinte: Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vos conceda. Ou seja, Deus criou a todos nós primeiro para dar fruto. Ele escolheu a gente primeiro. Então, eu comecei falando a você que você pensa que foi você que acordou e veio para o Goal Six. Não. Foi Deus que o acordou e o trouxe para cá. Deus ajuda você e nomeia você para dar fruto. Deus quer que você seja uma bênção. E sabendo disso, compreendendo esse sentimento de ser nomeado para dar fruto, hoje quero falar a você sobre Ele nos chamou pelo seu nome. Eu olho o texto bíblico aqui e percebo que Ele nos chama por nosso próprio nome e coloca o nome dele em nós. Como é que é isso, pastor? Eu vos nomeei para que vá e deis fruto, diz a palavra. O texto deixa claro em Isaías capítulo 43, versículo 1. O Senhor diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O autor bíblico começa dizendo que Deus chamou a todos nós pelo seu próprio nome, ou seja, Deus nos conhece, e Deus, ao nos conhecer, ele chama e pede com que nós estejamos com ele. O autor bíblico diz: Não temas. Por quê? Porque eu te remi. Não fique com medo quanto ao futuro, porque eu remi você, eu trouxe você, eu criei você, você está comigo. Porque assim eu te remi. Chamei ainda você pelo quê? Pelo seu próprio nome. Eu não somente trouxe você, remi você, chamei você pelo próprio nome, mas o texto deixa claro o seguinte, que ele te conhece. Então, não há nada que façamos nessa vida, ou que soframos nessa vida, que esteja alheio às coisas do Senhor. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu estou contigo, diz a palavra. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O texto de Salmo 23 declara isso. Fala justamente que o Senhor está conosco e que não precisamos temer. Por quê? Porque Ele nos remiu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Então, quando eu falo para você sobre ser nomeado por Deus e aqueles que são nomeados por Deus dão frutos, eu falo com essa perspectiva aqui. O autor bíblico ainda continua dizendo aqui algumas coisas, dentre elas, Isaías capítulo 49, versículo de 1 a 2, está escrito o seguinte: O Senhor me chamou desde o meu nascimento, dentre o ventre da minha mãe me fez menção de meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Olha como o autor bíblico fala aqui para a gente que Deus escolhe a todos os seus filhos. O autor bíblico declara que Deus escolheu você aí mesmo na sua barriga. Mas, pastor, se Deus me escolheu,
Então, por que eu sofro o que sofro, pastor? Se Deus me escolheu na minha barriga, e aqui eu quero falar especificamente sobre ser chamado pelo seu próprio nome, é que Deus chama você pelo seu próprio nome porque Deus te conhece. Ele sabe, quando você chama a pessoa pelo nome é porque você a conhece, você tem ciência de quem ela é. Por que então, pastor, eu sofro? Porque há sofrimento humano? Porque os justos sofrem? Porque esse sempre é um questionamento bíblico. Porque Jó, um homem íntegro e fiel, sofre o que sofre, se Deus me sonda e me conhece. Será que algumas dessas pessoas que sofrem, elas não estão pagando consequências do pecado dos seus antepassados? Um primeiro questionamento. Por quê? Porque as maldições elas vão até gerações posteriores e as bênçãos vão até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Porém, também, nós percebemos que algumas pessoas sofrem por consequências exclusivas de suas péssimas escolhas. E quando lemos aqui o texto bíblico, nós percebemos que o Senhor nos chama independente, nos conhece. Então, se você quer ser nomeado por Deus para dar fruto, para ir crescer, desenvolver e dar fruto, primeiro você precisa entender que ele fez o trabalho primeiro. Deus deu o primeiro passo na cruz, Deus deu o primeiro passo para que você estivesse vivo, Deus preparou tudo para que você viesse ao mundo, Deus fez as coisas primeiro. Agora que você sabe, e lembra que nos 10 mandamentos, antes de Deus dar os 10 mandamentos, ele faz uma declaração antes. Olha, eu tirei você da casa do Egito, da terra da servidão, da escravidão. Portanto, agora que você é meu filho, agora que você saiu da terra da escravidão, eu libertei vocês. Portanto, aí vem, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome de Deus em vão. Então, vem ali os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, mas antes dos 10 mandamentos, o que é que Deus fala? Que ele tirou, ele te conhece primeiro, ele te chamou primeiro, ele deu o primeiro passo. Depois disso, o que vem falando, ele te chama. Agora que você saiu de ser escravo, se converteu e agora você é meu, então eu não vou mais te chamar de escravo, você agora é meu amigo, você é meu servo. E depois de ser servo, você é meu amigo, depois de ser amigo, você se torna filho. Esse é o processo que Deus usa. Então, veja, ele nos chamou por seu próprio nome. E quando o autor bíblico declara esse chamado de Deus pelo nome dele, você pode ter uma garantia de que ele te sonda e te conhece. Conhece muito bem. E ontem falei a você que existem algumas formas para que você possa alcançar os seus objetivos na vida. Porque se Deus quer que você dê fruto, então você tem que fazer algumas coisas. Dentre elas, falei a você, para que uma pessoa possa ser produtiva, possa dar fruto, ela precisa executar tarefas. E não só isso, ela também precisa ter e seguir um processo de pessoas, uma questão de processo e de produto. Você tem que entender sobre isso para que você saiba quem você é. E também falei a vocês sobre as pessoas. Encontrar pessoas certas vão ajudar a alavancar o seu propósito. Tem gente que não encontra a pessoa certa. E a pessoa que não é encontrada, que vai te ajudar no processo, vai te botar para trás, vai te diminuir as tuas forças. Então, quando você se relacionar com alguém, quando você buscar alguma coisa, quando você tiver algum empreendimento, algum sonho, você precisa encontrar a pessoa certa. E sabendo disso, não carregue ninguém no barco que não queira remar junto com você. Se tiver alguém na sua vida que você tem percebido que essa pessoa não está querendo remar junto contigo, não está querendo ir para o mesmo lugar que você, não está querendo te ajudar no processo, então já te digo, te aparta desse tipo de gente. Por quê? Porque não vai fazer com que você dê fruto, com que você queira. Se tu estás indo para um caminho e a outra pessoa está indo para outro caminho, logo os dois estão gastando energia e não saem do lugar. Porque você tem que se associar a vários amigos,
pessoas e parentes que estejam com o mesmo propósito que você, que queiram ir para o mesmo lugar que você. É esse o sentimento de que quando leio o texto bíblico e a palavra do Senhor diz que sou nomeado para dar fruto, é esse o sentimento que me faz crescer e motivar. Sabe, irmãos, o texto deixa claro que o Senhor Jesus Cristo chama a todos para dar frutos. Deus quer que você cresça. E por isso o livro de João vem falando sobre esse tema de dar fruto. Deixa eu abrir aqui, João capítulo 15. O texto diz assim, ó: já não chamareis servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não me escolhestes a mim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vos conceda. Então, esse texto ele está em paralelo em vários outros evangelhos, e esse texto é muito conhecido. Porém, a dica que quero extrair desse texto hoje é que você, para dar fruto, você tem que ter pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito. Se você ficar andando com gente desalinhada do seu propósito, gente que não está pronta para te ajudar, gente que não está pronta para contribuir, que está só sugando sua energia, eu acho bom você começar hoje a dissipar essas amizades. Começar hoje a dissipar essas pessoas da sua vida. Por quê? Porque elas estão sugando sua energia vital, elas estão sugando suas forças. E saiba de uma coisa, você não vai crescer. Simples assim. Por isso que quando falo a vocês sobre o produto, o processo e as pessoas, para que você cresça, você tem que seguir esses 3 itens. Mas ainda digo a você, uma quarta luz que tive quando obtive a aula de meu professor de administração, eu percebo que a pessoa também tem que ter um propósito muito claro. Você sabe para que você veio ao mundo? Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o caminho que você tem a seguir? Você sabe o porquê que você está aqui no Goal Six? Qual é o sentimento, qual é a ideia clara de o porquê que você está aqui conosco? Você sabe? O que Deus quer da sua vida? O que você quer da sua vida? Tem que ter um propósito muito claro. E propósito não é destino. Propósito é rumo, querido irmão. Quando eu digo propósito, não é o destino. Eu estou destinado a fazer isso. Não. Propósito é o rumo que você vai traçar na sua vida. Para onde eu estarei indo? E por que eu falo tanto sobre isso? E em diversos sermões, vocês já viram eu pincelando acerca desse tema. Porque a profetisa escreveu 2 compêndios, né? Mente, caráter e personalidade. São 2 volumes. E nesse livro, eu vou fazer um sermão só sobre esse tema. Nesse livro, ela vem abordando a importância de você entender qual é o seu propósito, qual é o seu caráter e qual é a sua personalidade. Ou seja, você se entender. A Igreja Adventista vem batendo na tecla desde o ano 2000 sobre essa ideia de propósito, reforma, propósito, para onde te vinham os pioneiros, a identidade da igreja, que nós estamos perdendo a identidade. Então, ela vem batendo sempre nessa tecla de identidade, que a Igreja Adventista vem batendo. Por quê? Porque nós somos uma igreja com mais de 100 anos. E qualquer organização com mais de 100 anos, as pessoas começam a perder a identidade, não sabem o seu propósito muito claro. Ou vocês são evangélicos? Não, vocês não são evangélicos. Vocês são? São evangélicos, tá bom. E vocês são o quê? E o que faz? Os próprios irmãos não sabem. Por exemplo, se você perguntar para irmãos da igreja quais são as 28 doutrinas que você, que é membro desta igreja, diz acreditar, o irmão não vai saber dizer as 28. Se ele disser até a 10ª, 11 doutrinas, 12 doutrinas, ele é um ancião da igreja. Mas muitos não sabem dizer as próprias doutrinas, porque no mundo de hoje estamos perdendo
o propósito, estamos perdendo a direção. Por quê? Porque a galera já não lembra mais o que os pioneiros fizeram com a igreja e o porquê que eles fizeram o que fizeram. Daí a importância de você compreender a luz da profetisa, a luz da palavra que começamos a ler e o que a nossa igreja está levando o povo. Como a nossa igreja está guiando o povo nessa direção, à luz da palavra, à luz da profetisa, eu quero também dar ênfase nesse meu sermão, e por isso que eu trouxe esse sermão à tona. Por quê? Porque eu quero dar ênfase a você e entender qual é o seu propósito. E propósito não é destino. Porque tem gente que sofre e diz assim, meu destino é esse de sofrer, meu destino é esse de passar essas angústias, meu destino é esse de passar essa tribulação. Não, propósito não é destino. Propósito é o quê? Rumo. Para onde você quer ir, aonde você quer estar. Porque lembra que eu falei para vocês no sermão anterior? Se tu sabes para onde tu queres ir, se você entende muito bem aonde você quer estar, logo você vai pegar, é o seu rumo, você vai pegar e fazer as medidas de direção para que então você chegue a esse rumo que você tanto quer, a esse local que você tanto quer. A nossa igreja, ela escreveu no ano 2000, se não me falhar a memória, eu era sonoplasta na igreja. No ano de 99, era o CD Jesus alguma coisa, 98 Brilha Jesus, 99 Jesus alguma coisa, e ano 2000, ou era 99, era Rumo ao Porto Seguro. O CD 99 era Rumo ao Porto Seguro. E nesse CD Rumo ao Porto Seguro, obviamente, os autores, ao escreverem o CD e ao escreverem a música, retiraram esse tema da palavra e retiraram esse tema dos escritos proféticos. Por quê? Porque nós queremos levar a igreja rumo ao Porto Seguro. E ela, em sua própria visão, ela declara que a igreja, por mais cambaleante que queira parecer, não será destruída. A igreja, ela compara como se fosse uma espécie de barco, e a igreja enfrentará um grande iceberg que vai travar a igreja, congelar a igreja e fazer com que muitos pensem que o barco vai vir a pique, ou seja, vai ser naufragado. E ela deixa claro, dizendo assim, olha, não, vocês vão pegar, e quando vocês verem esse barco, quando vocês verem esse iceberg, você vai com tudo na frente dele. Pode, parece loucura, não? O mundo vai estar pregando uma coisa totalmente diferente do que a igreja estará pregando. Então, você vai, de acordo com ela, você vai bater de frente no iceberg, o iceberg vai quebrar e nós chegaremos rumo ao Porto Seguro. E aí vem a famosa frase dela, né? Depois, nessa visão aí dela, a famosa frase: não devemos temer quanto ao futuro, basta nos lembrar de como Deus nos guiou no passado. Ou seja, nós vamos conseguir vencer o mal, nós vamos conseguir vencer as coisas ruins. Sabendo disso, entendendo esse sentimento, há um propósito muito claro que você precisa fazer. O propósito não é destino, o propósito é rumo. E esse propósito decola no rumo e ajusta no percurso. Ou seja, se você quer decolar, você precisa decolar no rumo. Para onde eu vou? Eu vou começar a voar. E eu vou ajustar a rota no percurso. Porque eu já falei também a vocês, num outro sermão, que o mais importante, tão quanto importante é chegar ao céu, é a jornada de você estar no caminho de chegar ao céu. Então, a jornada cristã, ela tem tanta importância quanto nós chegarmos lá no grande dia, no céu. Por isso a importância de você compreender esses 3 itens que estamos abordando a você aqui. Você precisa crescer, você precisa ser mais produtivo, então você precisa executar tarefas. Você precisa crescer, então você precisa criar um processo de crescimento, definir etapas, conforme eu falei ali, à luz de Franklin Covey, que ele fala acerca desse método de crescimento. Após você lidar, o método vai ajudar as pessoas com o crescimento. Se você crescer de forma desordenada, significa que não será um crescimento consistente. Por exemplo,
Tem gente que começa o ano fazendo o quê? Vou emagrecer, vou fazer isso aqui, e ele até começa em determinados momentos. Mas o que acontece com boa parte dos irmãos, eles começam a parar. Por quê? Porque não há uma metodologia de o porquê, de como, de que ele vai fazer para chegar à bênção que ele tanto quer. Por isso que eu falei a vocês acerca desse item do processo. Também falei a vocês acerca de pessoas. Você tem que ter gente boa ao seu lado e você tem que ter um propósito muito claro. Então, sabendo disso, você tem que ter crescimento. Crescimento é o último item que quero abordar você no dia de hoje, porque no próximo sermão eu estarei abordando o resto da mensagem aqui. Certo? Crescimento é a coisa que você deve buscar alcançar. E por isso que crescer, se propor a fazer em 10 minutos e fazer em 10 minutos. Isso é crescer. É alguém que se propõe a fazer aquilo que quer fazer e faz. Porque tem gente que só fala e não faz nada. Se você se propõe a fazer um negócio, então faça com excelência. Busque alcançar aquilo da melhor forma possível. Por quê? Porque o texto bíblico nos diz: não foi você que me escolheu a mim. Quer dizer, mas eu escolhi a você. Então, nomeei você para quê? Para que você vá e dê fruto. Deus quer que você cresça, mas para crescer é preciso se propor a fazer em 10 minutos e fazer em 10 minutos. Por quê, irmãos? Porque tem gente que se propõe a fazer coisas, tem gente que diz que vai ajudar, que vai fazer e acaba não fazendo. Lembra da parábola dos dois irmãos e o pai na vinha? Um disse que não iria fazer, mas por fim acabou indo fazer. O outro disse: não, pai, pode contar comigo, estou lá com o senhor. E ele não foi. Quem era o filho bom? Aquele que disse que não ia e acabou indo? Bem, o irmão bom é aquele que se propõe a fazer e vai e faz. Esse é o camarada que cresce, porque o texto bíblico deixa claro: eu chamei você nessa lavoura minha, nessa vinha minha, para que você permaneça, para que você dê fruto, para que você cresça. Então, para com essa conversa de só ficar no blá, 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 blá e não fazer o que realmente é preciso ser feito. Quantas vezes você já disse que iria crescer? Quantas vezes você já disse que aprendeu inglês? Quantas vezes você já disse que ia fazer as coisas? Quantas vezes você já disse que ia melhorar a saúde, que ia emagrecer, que ia buscar fazer isso e o irmão não fez? Por quê? Porque o irmão não está pronto para o crescimento. O irmão ainda é semente. O irmão ainda é miudinho. Se você se propor a crescer, então corra atrás e vá, querido irmão. Por quê? Porque esse é o texto bíblico, a força do texto bíblico está nesse sentimento de que devemos dar fruto e o nosso fruto permanecer. Ou seja, o irmão fala que vai fazer e o fruto dele é feito. Ele diz que vai fazer em 10 minutos e ele faz. Ele se programa a isso, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. É esse o sentimento desses 5 itens que quero abordar, que abordei aqui com você. Eu quero me propor aqui, querido irmão, no Goal Six, quando eu vim para cá, a ser uma espécie de pessoa que influencia o reino de Deus, que faz crescer o reino de Deus, que busca a presença do Espírito para ter para mim, mas também para dar a vocês. Por isso, sempre orem pela família pastoral. E eu lembro que Moody, quando estava pregando, os irmãos todos desciam para o basement, iam lá para baixo. E quando os irmãos estavam no porão da igreja, Moody estava pregando e a igreja lotada. Enquanto tiver irmãos aqui no Go Sixes, que eu chamo de canelinha de fogo, esses irmãos estiverem orando, saberemos que a igreja estará de pé, saberemos que haverá vitória, porque enquanto tiver irmão e irmã com a mão levantada assim, Israel vai estar ganhando. Quer você ter vitória? Então não esqueça desses itens que estou falando a vocês. Não esqueça da palavra do Senhor sobre sua vida. Por quê? Porque Jeremias, capítulo 1, versículo 5 diz: o Senhor disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da sua mãe,
te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Ou seja, Deus quer que o irmão dê fruto, que o irmão seja bênção. Isaías capítulo 49, versículo 16, a palavra ainda continua nos dizendo: o Senhor diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das mãos Deus gravou você, porque Deus o conhece, Deus entende sua luta. E por isso hoje você pode ter vitória, querido irmão, pelo poder de Deus. Você pode ter vitória pela graça do Senhor. Por quê? Porque Ele te chamou, Ele te consagrou, Ele te fez uma bênção para crescer. Que Deus ajude você e que no dia de hoje seja um dia de vitória para você também. Que hoje a irmã Elmira estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se junte a nós e peça bênçãos do alto céu sobre sua vida. Por quê? Porque hoje é o dia do Senhor e hoje é dia de bênção. Deus vai falar com você através do pregador desta manhã. Vá, querido irmão, se levante, vá para a igreja, não só para receber a palavra, mas vá à igreja para ser uma bênção na vida de outros. Passe adiante a mensagem que você recebeu nessa manhã e o Senhor vai te usar como uma bênção na vida de outras pessoas. Vamos orar então. Irmã Elmira estará orando nesse momento. Grande Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nesta manhã nós ouvimos mais uma mensagem poderosa e nós queremos te dizer, Pai, que nós precisamos muitíssimos do Senhor. Pai eterno, muito obrigada por ter nos escolhido, por ter nos chamado para te servir, para te adorar, para te buscar. E nós precisamos, Pai, do poder do teu Santo Espírito em nossas vidas. Por favor, produza em nós os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Nós precisamos desse fruto do Espírito, são 9 gomos que esse fruto tem. E nós precisamos estar empenhados em viver esses frutos para que nós possamos também transmitir aos outros o fruto do Espírito Santo, amar as pessoas, levar paz, ser paciente com as pessoas, ser bondosos com as pessoas, ser fiel ao Senhor e às pessoas também, meu Deus. E nós precisamos que o Senhor nos ajude a crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento da Tua palavra. Nós precisamos crescer em espiritualidade, meu Deus, porque muitas das vezes nós não temos levado a nossa vida cristã a sério, mas nós precisamos buscar o Teu poder para que nós possamos ser pessoas, homens e mulheres segundo o Teu coração. Que a Tua paz reine em nosso coração. Abençoa o pastor Anderson, que tem trazido mensagens profundas para nós, tem nos levado a refletir, mas que não seja só nesse momento, Pai, que nós possamos aplicar na nossa vida as mensagens que Ele traz para nós, que nós possamos viver essas mensagens, não só ouvir e ficar só nisso mesmo, mas que nós possamos viver, porque são mensagens muito importantes para as nossas vidas, e nós precisamos, Pai, da Tua ajuda, do Teu poder, da Tua graça, para que nós possamos viver de acordo com a Tua santa vontade. Hoje é o Teu santo dia, nos ajuda a reverenciar esse dia, nos ajuda a ser abençoado, nos abençoe nesse dia, Pai, porque o dia em si já é abençoado, mas nós também precisamos da Tua bênção. Ser conosco, abençoa todos os participantes desse grupo. Obrigada pela recuperação da Rose, ela está se recuperando da cirurgia. Obrigada pelo processo que os médicos fizeram, né, pelo procedimento que eles fizeram no William, retirando as células para depois colocar no corpo dele. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse processo, nesse procedimento, mas achei super interessante, e que o Senhor continue abençoando o William no tratamento dele, Pai. Abençoa o irmão Gaspar, que orou no início. E, enfim, Pai, abençoa todos nós, concede-nos a Tua graça e
por favor, perdoa os nossos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras e obras, e nos ajuda, Pai, a viver uma vida santa na Tua presença, e que o nosso testemunho ajude outras pessoas a se renderem a Ti também. Nos ajude a ser portadores da Tua palavra, da Tua graça, para que outras pessoas também se sintam chamadas por Ti, Pai, para ser luz na vida de outras pessoas. Muito obrigada por ter nos tirado das trevas para a Tua maravilhosa luz. Fica conosco durante todo esse dia, que tudo que nós fizermos hoje e todos os outros dias seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Ainda em Tua presença, Senhor, damos graças a Ti, porque o Senhor é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Damos graças a Ti, porque o Senhor nos ouve. E por isso, Senhor, colocamos em Tuas mãos os pedidos que aqui existem no íntimo do coração de nossos irmãos. Que o Senhor faça realizar esses pedidos que estão de acordo com Tua vontade. Senhor Jesus, vá ao encontro desses irmãos que estiveram conosco aqui orando. O irmão Gaspar, que começou abrindo o nosso Gol Six hoje com Tua palavra de oração. Que o Senhor abençoe o irmão Gaspar, sua esposa, Manduzinete, abençoe também seus netos, seus filhos, que Teu Santo Espírito esteja sobre eles. Também, Senhor Jesus, abençoe a irmã Elmira, que orou conosco agora. Que Tua graça seja renovada sobre Tua serva. Que haja bênção, Senhor, sobre ela. E que Teu Espírito Santo esteja sempre a guiá-la. Apacente, Senhor, Tua serva também. E cuide das pessoas a quem ela ama. Louvamos a Ti, porque a nossa líder está conosco agora, novamente, irmã Rose, se recuperando. Mas agradecemos a Ti, porque o Senhor a trouxe de volta aqui. Por isso, pedimos a Ti que continue a abençoar a Tua serva. Continue, Senhor, a guiar os caminhos dela. Colocamos também em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos aqui do Gol Six, para que eles tenham a presença do Teu Espírito sobre eles. Queremos mais, Senhor, de Ti, queremos a porção do dia de hoje do Teu Espírito. Por isso oramos e pedimos a Tua graça sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Deus abençoe. Obrigado pelas orações do irmão Gaspar, da dona Emira. Que Deus nos acompanhe nesse dia de hoje. Amém, irmã Rose. Melhoras para a senhora, que Deus a abençoe, viu? Amém, obrigada. Amém. Bom dia para todos, um feliz, maravilhoso sábado. Amém, mamá. Muito obrigada pela palestra, pastor. Boa notícia. Muito inteligente, muito sábia. Obrigada pela palestra. Vamos pô-la mesmo em prática. Amém, irmã Marta. Deus seja louvado, viu? Que Pastor, bom. pastor Anderson. Pois não, irmão. Diga, meu santo. Eu quero dar uma boa notícia. Hoje é o dia de boas novas, né? O Willy está com tratamento sendo bem sucedido e agora eu gostaria de dar a notícia de que o Carlos Roberto Machado, a pessoa por quem nós pedimos oração e estamos orando também, ele já está em casa. Amém. Ele já está fora de perigo. E agora nós vamos partir para a segunda fase do nosso pedido que fizemos a Deus. Que Deus desse a ele a restauração da saúde, a vida, para que nós pudéssemos ir até ele estudar a Bíblia e prepará-lo para dar a ele o conhecimento que nós temos a respeito de Deus e sua palavra. E nós vamos fazer isso. Agora é o nosso próximo passo. Ore por nós para que possamos ter sucesso nessa segunda fase do trabalho, tá bom? Amém. Bom, Amém. Deus Bom dia a abençoe o todos. senhor, Deus viu? abençoe. Vamos continuar Feliz orando. sábado para todos.
Feliz Bom dia a sábado. todos, Deus Feliz abençoe. sábado. Obrigado, Elmira, pela oração. Deus te abençoe ricamente. Estamos orando por você também. Tá, muito obrigado. Vamos continuar Obrigado orando pela uns pelos outros, né? Bom sábado. Amém. Deus abençoe. Pastor, bom dia, Roseli, bom dia, irmão Obrigado. Gaspar, bom dia a todos. Bom dia, Jair. Obrigado, Dia, irmão já. Gaspar, irmão Jackson. Um sábado abençoado. Muito obrigada pelas mensagens, pelas orações. Que Deus continue nos abençoando, nos guiando com o seu Santo Espírito. Amém. 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 Abençoado sábado com Jesus para todos. Amém. Bom dia, que assim Amém. seja, que a nossa oração alcance o altar do Senhor e que possamos ser supridas nesse mundo aqui de tanta dor. Um abençoado sábado a todos, meus amores. Amém. Feliz Deus sábado. abençoe a senhora, viu? Deus abençoe a todos vocês e tenham todos um Amém. feliz sábado. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom dia. Tchau. Até amanhã. Sua sogra. Amém, meus amores. Amém.